Quem achou, diga amém. Mateus capítulo 10, a partir do verso de número 32. 10:32, que diz: Portanto, qualquer que me confessar diante dos homens, eu o confessarei diante de meu Pai que está nos céus. Aqui, irmãos, o Senhor Jesus, alertando a igreja, alertando os seus discípulos, ele diz: aquele que me confessa, ou seja, aquele que não tem vergonha de dizer que é meu discípulo, aquele que não tem vergonha de dizer que me serve, aquele que não tem receio, não tem vergonha de dizer que é meu discípulo, que é crente, que é cristão. Se essa pessoa fizer isso, se ela me confessa diante dos homens, eu confessarei que ela é minha serva, diante de quem? Do meu Pai que está nos céus. Mas qualquer que me negar diante dos homens, eu o negarei também diante de meu Pai que está nos céus. E eu vejo aqui, irmãos, como uma consequência justa. Se a pessoa ela não acredita ao Senhor Jesus a sua vida, se ela não confessa a Ele diante de quem quer que seja, é justo que ela receba o mesmo tratamento. Preste atenção. Você está me entendendo, sim ou não? Sim ou não? Então, não podemos descartar, não podemos fazer de conta que nós não sabemos disso. Temos que lembrar constantemente que somos testados, somos provados, somos o tempo todo colocados, na moenda, no moinho. E nesses momentos é preciso que a sua fé permaneça. E não adianta apenas dizer eu creio em Deus, eu tenho fé, mas a expressão de testemunho tem que estar muito clara: eu sou servo de Jesus. Amém? Diga graças a Deus. No verso 34 ele diz: não cuideis ou não penseis que vim trazer paz à terra. Não vim trazer paz, mas espada. Em uma outra mensagem, há pouco tempo atrás, nós discorremos sobre isso, expliquei sobre essa questão. Quando Jesus diz eu não vim trazer paz, claro que ele não está falando da paz interior, essa sim ele veio trazer. Mas ele está deixando aqui de antemão o aviso de que a nossa carreira na fé não seria fácil, de que em dados momentos da vida teríamos guerra. E você às vezes esquece por que coisas acontecem com você, por que pessoas te perseguem, por que situações adversas acontecem. Ora, se você serve a um Deus tão grandioso, tão maravilhoso, então talvez alguém imaginasse que viria no pacote, a ausência total de problemas. Mas dá-se o contrário. Você vai enfrentar lutas, você vai enfrentar guerras, você vai enfrentar problemas terríveis. E o fato é que muitos desses problemas são oriundos da sua aliança com Deus. Porque você despertou a ira de um inimigo, porque agora você despertou nele uma vontade de te derrotar, de fazer você fracassar. Então Jesus disse: olha, não pensa que vai ser moleza, não pensa que vai ser fácil. Você vai ser colocado em situações onde você vai ter que ser um guerreiro, uma guerreira, para poder continuar. Entende o que eu estou dizendo? E ele diz mais: porque eu vim pôr em dissensão o homem contra seu pai, e a filha contra sua mãe, e a nora contra sua sogra, e os inimigos do homem serão seus familiares ou os da sua própria casa. E é importante que você não compreenda errado essa expressão, para que você não ache que Jesus fica instigando pessoas contra pessoas. Não é disso que se trata. O contexto ele expressa algo diferente. Quando ele fala de dissensão, é de pensamento.
porque você tem um pensamento e a pessoa tem um pensamento divergente, e consequentemente haverá um choque, porque você diz: olha, isso aqui é errado, isso aqui é pecado, e a pessoa fala: tem nada a ver. Tem nada a ver. Você vai se deparar com isso, de você chegar para alguém e dizer: olha, essa atitude aí não é uma atitude correta, não é uma atitude que se espera de um cristão, tá? E eu não estou falando, irmãos, aqui, atenção, eu não estou falando das coisas naturais, não, querido. Sabe, um dia desse alguém me perguntou: pastor, eu estou com dívida, né, no cartão, meu nome caiu na restrição, eu fui para o Serasa, tá? Eu vou perder minha salvação por isso? Eu falei: espero que não, meu irmão, porque se você perder, um bocado de nós vai perder também, tá? Acontece com qualquer pessoa. Você pode ter um momento de dificuldade financeira e por essa razão ter, né, ali uma momentânea falta de controle e perder, sabe, essa direção e findar caindo aí na restrição. Mas o que o cristão genuíno ele faz? Agora eu não posso, mas eu vou lutar para colocar minha vida em ordem. E ele faz isso. Ele vai lutando, ele vai, sabe, ajustando. À medida que as coisas vão se aquietando financeiramente, a pessoa vai pagando. Não estou falando disso, de uma falha que aconteceu, sabe, e que você tem como reverter. Eu estou falando daquela falha de caráter, daquela pessoa que faz a propósito, sabe? Eu falei de cartão, vamos falar de cartão novamente? A pessoa que sabe que não pode pagar, sabe que não tem condições, mas mesmo assim faz, só para dar calote nos outros, só para deixar de pagar os outros. Você está me entendendo? É dessa falta que eu estou dizendo, que é proposital, que é programada, que vem de uma escolha da pessoa. Então quando você chega para alguém e fala: olha, isso não é uma atitude correta se tomar, a pessoa não vai aceitar. E aqui Jesus está dizendo: isso vai acontecer com você até dentro da sua própria casa, seus próprios familiares. Você vai ter embate, porque você fala: essa atitude não é uma atitude correta, e a pessoa vai olhar para você e vai dizer: o que você tem a ver com a minha vida? Você vê com isso? E como é que você consegue pôr juízo na cabeça de uma pessoa que é de maior, que já entendeu que é dona do próprio nariz, que já entendeu que não importa a barbaridade que ela faça, se ela quiser fazer, de fato, ninguém pode impedir, a não ser que seja crime, ninguém pode impedir. Alguém pode pegar o próprio nome e lançar na lama, e como é que você impede isso? Alguém pode abandonar carreiras, alguém pode abandonar famílias, alguém pode abandonar o próprio futuro. Quantos jovens, quantos adolescentes que você conhece, que estão colocando o seu futuro em risco, porque passa o dia todinho trancado dentro de casa jogando videogame? Olha para os seus irmãos aí, olha aí, pergunto: conhece algum? Conhece algum? Bando de chibata que tá mofando dentro de casa. É ou não é? Tá virando igual vampiro, tá perdendo a cor, e quando sai no sol é cegando, de tanto tempo que passa dentro de casa. Sabe, podendo estar fazendo um curso, podendo estar se especializando, refinando, sabendo que a concorrência está tremenda. Quem aqui tem curso superior? Levanta a mão. Levante alto assim para me ver. Curso superior. Certo. Depois pergunta para essa pessoa: o que você acha? Como é que está a concorrência hoje? Surgiu lá de tal de um concurso. Aí eu digo assim, eu bato no peito e falo assim: eu me formei. Quantas vagas tem? Tem 50 vagas. Ah, tô dentro que eu tô formado. É assim? Você vai lá para disputar com você o mesmo cargo, o mesmo salário. Tem 300, 400 pessoas e boa parte delas já tem títulos a mais que você, ou seja, fizeram especialização, fizeram mestrado, fizeram doutorado, pós-doutorado, e está lá brigando pela mesma vaga que você. Então entenda, se para pessoal de curso superior já não está brincadeira, meu irmão,
Rola uma história no meio do pessoal de curso superior, que a graduação hoje não vale mais quase nada. Imagina para quem nem ensino médio fez. Ou no máximo, né, concluiu o ensino médio. Aí acha que está bom. Aí você tenta chegar para a pessoa para dizer: ei, tem mais coisa. Você precisa, tem tempo, você está novo, você está nova. Vamos lá, faz uma coisa a mais. Por quê? Porque oportunidades virão e você precisa estar pronto para elas. Porque se você não tiver, outros estão se preparando. E tem gente que ainda vai ficar com raiva de você. Tem gente que vai ficar irado com você. Tem gente que vai dizer: você não tem nada a ver com a minha vida. E isso é uma dissensão. Muito bem. Você está entendendo, sim ou não? Eu falei de uma, mas são muitas, né? Muitos vieses que estão incluídas aqui dentro desse texto, não é? De dissensão dentro da família. E ele diz mais, e aqui eu quero chamar a sua atenção no verso 37. Ele diz: quem ama o pai ou a mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Irmão, isso é muito sério. Há anos que eu falo sobre isso, e poucas pessoas absorveram. Poucas. Olhe bem, quem ama pai ou mãe mais do que a mim, não é que é proibido amar pai ou mãe. Pelo contrário, muito pelo contrário. Mas quando eu coloco em um nível, quando eu coloco, sabe, em um patamar, nunca o amor a Deus pode estar abaixo do que qualquer outra pessoa. Ele diz: e quem ama filho ou filha mais do que a mim, não é o quê? Digno de mim. Irmãos, eu quero te alertar uma coisa. Jesus está aqui escrachando uma realidade que ainda agora, ainda hoje, ela é desprezada. Ele está dizendo: olha, aliança comigo é coisa séria. Aliança comigo não é brincadeira. Você está me entendendo? No verso 38 ele diz, recomendo que marque: e quem não toma a sua cruz. Já falamos sobre cruz. Já explicamos que cruz indica alvo, meta a ser atingida, a ser alcançada, propósito a ser cumprido. Até que você consiga dizer está consumado, você tem que seguir no caminho da cruz, e com ela, com a sua própria. Mas além de tudo isso, a cruz também é o peso da vida. O peso de querer uma coisa, mas saber que aquilo que se quer desagrada a Deus. Saber que tem um propósito, e para atingir aquele propósito, você terá que fazer sacrifícios. Jesus passou por isso, e ali em Getsêmani, em agonia, em desespero, suando sangue, ele até cogita e diz para Deus: se for possível, passa de mim esse cálice sem que eu beba. Então ele mesmo comprovou que a coisa não é brincadeira. E onde está escrito, eu te pergunto, onde está escrito que a nossa cruz é leve? Porque ouviram dizer que o fardo é leve, aí acreditam que a cruz também. Sabe de nada, inocente. O fardo de Jesus, para nós, é leve, mas a nossa cruz não é. Porque é difícil negar nossas vontades. É difícil não fazer o que a carne pede, o que a carne manda, o que a carne exige. Requer uma luta constante. Lutar constantemente significa dizer, viver com uma certa exaustão. Viver com uma certa exaustão. Tem dias que nós oramos a Deus para que eles acabem. Tem dias que nós pedimos a Deus forças para chegar até o próximo, exaustos.
cansados. Não é fácil, não é brincadeira. A pastora falando comigo hoje sobre uma outra questão, eu estava aqui meditando nisso, e eu pensando, é difícil, cansa muito. Fazer o que nós fazemos é muito cansativo, o tempo todo lutando, mas graças a Deus que não estamos lutando só. Graças a Deus pelo Paracletos, pelo Espírito Santo. Graças a Deus que nos consola. Quem é que precisa de consolo, hein, irmãos? Não, pastor, eu estou de boa, não preciso não. Então você não é crente não, meu filho. Porque crente precisa de consolo, viu? Precisamos dele constantemente. Por isso que a igreja se reunia para buscar a sua presença, e faz isso até hoje, porque sem a presença dele, simplesmente nós não conseguimos. Entende isso? Se você está caminhando e está leve, pastor, para mim está suave demais, está tudo muito tranquilo, então você está fazendo alguma coisa de errado, porque não deveria estar leve não. E eu estou falando isso muito claro. Eu sei que pregadores evitam falar sobre isso, para que não entendam errado, mas eu estou com pouco tempo. Eu tenho que esvaziar aqui meu saco de pregações, que Jesus está voltando, eu tenho que soltar minha semente ligeiro, sabe? Você está me entendendo? Sim ou não? Sim ou não? Então entenda, irmãos. O verdadeiro cristão vive numa guerra. Paulo, revelado, né, através do Espírito Santo, ele diz, há uma guerra sendo travada. Quando você quer fazer uma coisa, sabe, você nunca faz ela tranquilamente. Há uma guerra sendo travada. Por exemplo, você se propõe e você diz, eu vou melhorar, eu vou buscar mais a Deus, sabe, vou orar mais, eu vou jejuar, eu vou ler mais a Bíblia. Você nem percebe, as lutas aumentam, as preocupações aumentam. Pode observar, do nada, nunca é do nada, né? É só uma força de expressão. Vem sempre do inferno, vem sempre do Satanás, essas tribulações, sabe? Mas vem, sabe? E chega a hora de você orar, você está morto de cansado, morta de cansada, cabeça cheia de coisa, é problema para resolver, o outro que deu trabalho, é outro que sabe, não está ajudando, e lá se vai aquela coisa toda, e você diz, olha, é aqui o caminho, gente, vamos lá, vamos para Jesus, vai ser bênção. Por favor, vocês que estão ouvindo e não acompanham aqui o nosso ensino, nós não somos daqueles que acreditam que quanto pior, melhor. Nós não somos desses que acreditam que quanto mais tribulação, mais dificuldade, mais santa é a pessoa. Nada a ver. Uma coisa tem nada a ver com a outra. Eu só estou dizendo uma realidade, que nós temos vitórias, nós desfrutamos de bênçãos e de milagres. Nós temos visto o agir, operar de Deus, porque só Deus para fazer o que Ele tem feito na nossa vida até agora. Poderíamos estar com a vida arruinada, desgraçada, e ao contrário disso, Deus tem abençoado, mas não podemos esquecer que Ele mesmo disse, Ele mesmo alertou, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, anime-se, se anime, vai dar certo, mas você vai passar. Você está me entendendo? Sim ou não? E ele diz, quem não toma a sua cruz e não segue após mim, não é digno de mim. Onde está a tua cruz? Aonde está a tua cruz? Você tem carregado ela. Entende? Verso 39. Esse, para mim, hoje é o versículo chave. Atenção a ele, se puder, marque. Quem achar a sua vida, perdê-la, irá perdê-la. Quem perder a sua vida, por amor de mim, achá-la, irá achar.
Entenda o seguinte, amados. Quando Cristo Jesus diz: quem achar a sua vida, é uma forma de dizer: olha, sabe as vontades que você tem? Os desejos que você tem? Se você deixa isso acontecer, se você dá vazão, dá liberdade às concupiscências da carne, dos olhos, se você faz tudo o que te apraz, mas que desagrada a Deus, porque é importante saber que nem todos os prazeres da vida desagradam a Deus, nem todos, mas aqueles que desagradam são muito claros, sempre foi muito claro. Deus não coloca o homem no jardim do Éden e fala assim: olha, te vira aí, se tu errar eu te pego. Não, ele diz claramente: ó, você pode comer de tudo isso aqui, menos dessa. E o homem continua com esse desejo entranhado dentro dele, de geração em geração, de provar daquilo que Deus diz não. Tem muitas outras coisas possíveis, boas, benéficas, que produzem crescimento, mas essas não são as mais desejadas. São aquelas que desagradam a Deus, as que mais são praticadas. E Jesus diz aqui uma coisa muito séria: quem achar a sua vida, sabe? Eu conheço algumas pessoas que dizem assim: olha, pastor, eu sei que a Bíblia Sagrada é a verdade, eu sei que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, eu sei que vocês cristãos pregam uma coisa certa, mas é porque eu sou muito novo, eu sou muito nova, eu preciso, sabe, viver, eu preciso experimentar, porque senão depois pode ser que eu me arrependa. Eu já encontrei uma pessoa que disse: ah, pastor, sabe por que eu vivo essa vida dissoluta? Por que eu vivo essa vida, né, de devassidão? Porque quando eu me casar, aí eu já experimentei todo mundo, eu não preciso mais ter desejo por isso. Você acha que essa ideia quem coloca na cabeça da pessoa é Deus, irmãos? As pessoas parece que se esquecem que pecado, ele tem uma representação interessantíssima, que é lamaçal. Você já deve ter visto essa expressão, né? Lamaçal do pecado. Eu queria te fazer uma pergunta retórica, boba, mas pense nela. Se você entra no lodo, no lamaçal, no charco, num pântano, eu não estou falando aquele pântano que em lugares são mais limpos, eu estou falando aquele sujão mesmo, só lama, lamaçal. Tá? Como o mangue, por exemplo. Fica mais fácil você entender aqui para nós. Dá para se limpar do mangue com o próprio mangue? É assim que tem gente fazendo. Ela se lambuza, depois tenta passar mais lama para ver se sai a que estava antes. Aquela que está mais seca. Aquela que já encruou na pessoa. Conhece essa expressão? Às vezes eu fico usando a expressão do sertão e esqueço que nem todo mundo entende, tá? Mas você, acredito que você entenda o que é isso, né? Secou na pessoa. Aí ela vai botar uma lâmpada mais limpinha, não. Mais, como é que eu diria? Mais molhada, mais líquida, né? Para tirar a anterior. Você só substitui uma coisa suja por outra. Você está entendendo? Aí você vê um monte de crente. Eu falo isso? Fala. Que parece o bloco dos cão. Você que não é de Natal, aqui no Rio Grande do Norte, nós temos um bloco tradicional aqui no estado, na cidade de Natal, que chama Bloco dos Cão, né? No singular. E eu não estou denegrindo o pessoal de lá, tá? É apenas uma brincadeira. Por favor, não me processem. Tá? Mas tem um... irmãos, os crentes que você olha assim, tá pingando lama.
fazendo tudo que não presta. Aí você pergunta, e aí, como é que está a sua vida com Deus? Ah, não, Deus está aqui no meu coração. Tá? Você vê, irmãos, tem pessoas que vão perdendo até a vergonha. Porque no início a pessoa tem vergonha do que faz. Tem. No início as pessoas fazem escondido. Mas eu quero que você preste atenção. Chega uma hora que a pessoa não está mais nem aí. Nem aí. Ela já começa a exaltar as coisas erradas que faz. Aí eu vejo na internet da vida, né? As pessoas colocando. Ninguém tem nada a ver com a minha vida. A vida é minha. Eu faço o que eu quiser. E por aí vai. Faz, é verdade. A vida é sua. Você faz dela o que você quiser. Só não pode esquecer que você vai prestar conta. É isso que não pode esquecer. Você está entendendo, sim ou não? Então ele diz, se você achar a vida nesse sentido, de cumprir, dar vazão a tudo que a carne quer, ele diz, na verdade, vai perdê-la. E quando ele fala perder, ele está falando da vida eterna agora. É uma troca extremamente, surreal. Você troca um prazer momentâneo por um sofrimento eterno. Como é que pode isso? Entende o que eu estou dizendo? Ao invés de ter o gozo eterno, vai ter sofrimento eterno. E a pessoa não se atenta. Ele diz, quem vos recebe, a mim me recebe. E quem me recebe a mim, recebe aquele que me enviou. Ele está falando da hierarquia. Se você recebe o servo, está recebendo ele, está recebendo o Pai. Olhe de onde vem a hierarquia. Isso nunca pode ser esquecido. Está claro? Está claro, irmãos? Quem recebe um profeta, na qualidade de profeta, ou reconhecendo o profeta, receberá o quê? Galardão de profeta. Hoje eu falando com uma pessoa, eu não posso dizer o que, nem quem, mas eu até escrevi assim, vou ser bem irônico, eu não gosto muito de ironia, eu não gosto, mas hoje eu fiz até questão de destacar para que ficasse claro. Eu disse, vou ser bem irônico, deixar claro que eu estou ironizando. Lembrando a pessoa de que, muitas vezes, quando eu faço um alerta, a maioria das pessoas não ligam. Não ligam, irmãos, não ligam. Eu digo, olha, atenção a isso aqui. Preste atenção a isso. Às vezes eu chego brincando com alguém e falo, e aí, como é que você está? Como é que está a tua vida? O pessoal mais antigo, olha para mim. O pessoal mais antigo há de lembrar, né? Quando eu faço assim, né? O que é isso, pastor? Estou sentindo cheiro de problema. Fique esperto, se ligue. Quase ninguém liga. Quase ninguém atende. Quase ninguém. Depois que as coisas acontecem, ninguém chega para mim e diz, ei, pastor, verdade é o que você falou. Poxa. Ninguém chega para mim para dizer. Dá os créditos. Que não seria meu, né? Eu não tenho como ter revelação própria. Mas eu fiquei meditando, quantos recebe o profeta como profeta? Quantos? Eu sei, Jesus alertou, dizendo, o profeta não é sem honra a não ser na sua própria terra. Se outro disser, as pessoas acreditam. Como é o de casa, poucos acreditam. Mas eu não lembro de um caso onde eu disse, olha, atenção a isso aqui. Preste atenção a isso aqui. Para depois, aquilo que eu estava alertando, não acontecer. Mas mesmo acontecendo, que seria prova, ainda assim, depois, quando eu volto a alertar, quase ninguém escuta. Irmão Misael, isso cansa. Isso cansa. Porque você fica pensando, meu Deus, quantas vezes eu vou ter que ensinar a mesma coisa? Quantas vezes eu vou ter que alertar? Quantas vezes eu vou ter que exortar, doutrinar, redarguir, corrigir? E eu estava dizendo para uma pessoa hoje, a questão é que não confiam
no direcionamento pastoral. Fazem umas coisas, mas a confiança não é como deveria ser. Não é. Porque se fosse, sofreriam menos. Eu poderia apontar aqui no dedo várias pessoas que eu cheguei e disse: cuidado com isso. Isso aqui é um problema, isso aqui pode te prejudicar. Ou cuidado com essa pessoa. Isso aqui, ó, vai dar um problema, isso aqui. Eu poderia apontar no dedo aqui várias pessoas que eu cheguei e disse: olha, isso aqui vai dar errado. E não me ouviram. E depois lá vou eu tentar ajudar a pessoa, lá vou eu tentar erguer a pessoa. Para depois, quando se firma, de novo, não me escuta. Olha para o teu irmão aí. Alguns nem olham, estou percebendo. Já a prova de desobediência daí, ó. Nem olha. Ele diz: aquele que recebe o profeta, na qualidade de profeta. Porque eu posso receber um profeta como um colega. Eu posso receber um profeta como um parente, como um amigo. Você sabia que tem pessoas que me veem muito mais como amigo do que como pastor? Se pedisse para descrever: pastor Ricardo, eu quero ser, a primeira coisa que ela diria: é meu amigo. Meu amigo, meu amigão do peito. Você está entendendo? Ou então, um cara legal. E eu estou me achando hoje, né? Alguém pode não achar nada disso. Rapaz, um cara lá que prega na igreja, o cara é chato. Enche o saco do povo. Pode acontecer. Mas a Bíblia diz: recebeu o profeta na qualidade de profeta. Porque Jesus Cristo, e eu não estou falando agora sobre religião de ninguém, sobre fé de ninguém, eu estou falando de Bíblia, somente de Bíblia. Por que Jesus Cristo nunca chamou Maria de mãe? Sabe dizer para mim? Nunca. Leia a sua Bíblia, pode ler os 4 evangelhos. Se você achar ele chamando ela de mãe, me traga aqui para me ver. Tá? Não tem. Mesmo aos 12 anos, que é a idade mais nova de registro dele falando, ele diz mulher. Na hora da morte, a hora da emoção, a hora do abalo, mesmo assim ele diz mulher. Por quê? Para que ficasse claro que quando se trata de reino de Deus, a hierarquia vem primeiro do que os laços de sangue. Você entende, sim ou não? Entende? Sim ou não? Muitos irmãos perdem bênção, irmãos de sangue eu estou falando, porque um deles é autoridade espiritual e o outro não reconhece. Muitos pais perdem bênçãos porque tem um filho ou filha que é autoridade espiritual e eles não reconhecem. Por favor, entre meus parentes eu não exijo que me chamem de pastor. Não exijo. Muitos chamam, mas não por exigência minha, nem do lado da minha família, nem do lado da minha esposa. Eu não exijo que me chamem pastor. Meu sogro, por exemplo, chama. Minha sogra chama. Mas eu tenho cunhados que não chamam irmãos da minha esposa. Chama Ricardo. E não há problema nenhum com isso. Nenhum. Eu não estou falando no título. Eu estou falando na unção. Amém? Amém? Eu posso chamar alguém pelo nome. Eu sou irmão da pessoa, sou primo da pessoa. Eu posso chamar na intimidade. Posso chamar pelo nome. Mas quando essa pessoa está fazendo a obra de Deus, eu tenho que reconhecer a unção de Deus na vida dela. Porque se eu não faço isso, eu não estou recebendo o profeta na qualidade de profeta. Então o texto diz, leia comigo, coração aberto: recebe um profeta em ou na qualidade. Como é que está na sua Bíblia? Está qualidade também? Deve ter alguma que está diferente aí. Como é que está na sua?
qualidade? Qualidade esse? Caráter. Eu prefiro unção. Unção. Deixa muito mais claro. Reconhecendo a unção. Jesus estava morrendo na cruz. Mas ele olha para Maria, certo? E diz: mulher, eis aí o teu filho. E diz a João: eis aí a tua mãe. Não é uma forma de desprezo, não é uma forma de, sabe, falta de como é que fala? De respeito. Mas ele está fazendo a obra de Deus e terminando ela. E ali ele era o Salvador e não o filhinho dela. Ele era o Salvador. E naquele momento ela também era pecadora, recebendo a salvação. Entende o que eu estou dizendo? Por isso ele deixa a distinção. Quando eu digo isso, irmãos, por favor, não é para que você entenda que o crente tem que olhar para os pastores, pastor, bispo, apóstolo, presbítero, evangelista, diácono, seja lá qual seja o grau de autoridade eclesiástica que a pessoa tem, mas eu falo alguém que é seu tutor espiritual. Não é para exaltar como se fosse um semideus. Não é aquela coisa de não poder tocar na pessoa, falar com a pessoa, não é isso. Mas é lembrar que muitas vezes, nós descumprimos ensinamentos como esse. Receber o profeta, reconhecendo ele como profeta. E não desprezando, rechaçando a sua missão, sua palavra. E ele diz: quem faz isso, receberá o quê? Galardão de profeta. E quem recebe o justo, na qualidade de justo, receberá galardão de justo. E qualquer que tiver dado um só copo de água fria a um destes pequenos, ou pequeninos, em nome de discípulo, em verdade que de modo nenhum perderá o seu galardão. Então toda vez que você recebe o enviado de Deus, de profeta a pequenino, discípulo, irmãozinho, mas quando essa pessoa está sendo enviada por Deus para a sua vida, e você atende, você recebe o galardão. Amém? E Deus é tão bom, irmãos, amém? Deus é tão bom, que voltando à questão do profeta, você não recebe o galardão de servo, você recebe o galardão de profeta. Ah, se as pessoas entendessem isso. Ah, se as pessoas assimilassem. Ah, Jesus. Mas qual é o problema, pastor? O problema é que a nova geração de discípulos, ela é totalmente divergente do que era antes. Porque antes os discípulos eram chamados e ou eles iam ou não iam. Ninguém nunca foi obrigado a ir, tudo bem? Ninguém nunca foi. Mas ou o discípulo ia ou não ia. E hoje, pastor? Os de hoje perguntam para onde? Pergunta se demora, vai demorar? Pergunta o que vão ganhar com isso? Quando não perguntam verbalizando, pensam: o que eu vou ganhar com isso? Entende o que eu estou dizendo? Por favor. Em Lucas capítulo 18, versos 7 e 8, Jesus falando sobre os discípulos e sobre a justiça de Deus sobre os discípulos, ele disse: e Deus não fará justiça, é uma pergunta, aos seus escolhidos, que clamam a Ele de dia e de noite, ainda que tardio para com eles? E diz: digo-vos que depressa lhes fará justiça. Então ele faz uma pergunta que eu gostaria que você meditasse nela. Lucas 18, verso 8. Quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Será que vai encontrar fé, irmãos? E a fé que ele fala aqui não é o acreditar que Deus existe, mas essa constância de ser cristão. Eu estava dizendo a um colega pastor: eita, pastor, tá aí, ó.
nós estamos tendo, certo, uma amostra grátis e bem ralinha do que vai ser na grande tribulação. Bem ralinha, só para ter um insight, só para ter um alerta. Quantos cristãos hoje, quantos cristãos hoje estão esfriando? E a desculpa é por causa da pandemia. Conversa. Ela só externou o que já estava dentro. Já estava dentro essa frieza. Estava vindo para a igreja, mas sem vontade. Estava ouvindo a palavra, mas por ouvir. Estava se levantando e ficando de pé, porque os outros também fazem isso. Mas não era aquele impulso de Deus, não era aquele desejo na alma de servir ao Senhor. Estamos vendo aí. Agora imagina aqueles que ficarão na grande tribulação. Se hoje, com o apoio da igreja e a cobertura do Espírito Santo, já não suportam. Imagina sem isso, cada um por sua própria conta, sem pregador para ensinar, sem círculo de oração, sem campanha de oração, cada um por conta própria. Daí você entende como é que vai ser. Está compreendendo? Eu caminho para encerrar, mas eu gostaria de passar aqui no apóstolo Tiago. Por favor, obreiros, auxiliem. Mas fica mais fácil você voltando de Apocalipse. Tiago, apóstolo Tiago, capítulo 4. Esse é um alerta fortíssimo que o apóstolo Tiago faz. Nós conhecemos, mas precisamos mantê-lo em alerta. Esse texto em alerta, como se fosse um farol sobre o nosso rosto. Tiago capítulo 4. Tiago capítulo 4, no verso 4, Tiago 4:4, diz: adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, se constitui inimigo de Deus. Inimigo de Deus. Se torna, se constitui, se elege inimigo de Deus. Quem estava aqui comigo no encerramento da campanha da família? Levanta a mão. Você ouviu os irmãos dando glória a Deus? Ouviu? Quinta-feira? Sim ou não, irmãos? Você ouviu os irmãos dizendo amém? Aleluia? Ouviu hoje? Por quê? Deixa eu te falar uma coisa estranha para os ouvidos de alguns. Vou falar de forma técnica. Isso é uma revelação do subconsciente. Quando algo te agrada, você devolve com alegria. Glória a Deus. Eita bênção. Eu vi aqui gente dizendo, vou vencer. Amém. Mas quando a gente fala de largar o erro, largar o pecado, tomar cruz, que é difícil, que a gente precisa, você não vê aleluia. Ou não ouve aleluia. Se você estivesse de frente como eu estou, você ia ver expressões caídas. Pessoas com expressão de desgosto, de estar ouvindo algo que não queria ouvir. Mas eu vim aqui para isso também. Também. Não é meu intuito magoar ninguém. Se você soubesse o quanto eu sofro, quando eu magoo alguém, quando eu percebo que de alguma forma eu causei dor a alguém, isso me machuca tanto, muito. Mas é um preço que eu tenho que pagar. Faz parte do meu ofício. Ossos do ofício, como eles dizem. Eu queria que o cálice passasse sem que eu precisasse beber. Se eu pudesse pastorear sem doutrinar ninguém. Como seria gostoso poder pregar a palavra e nunca ter que falar de conversão, sabe? De que as pessoas não fazem correto, que são desobedientes, né?
Ah, seria tão bom, mas não é a verdade. Não é a verdade. O povo tende a olhar para o mundo e querer participar dele, e querer se apegar com ele. Irmãos, quando um pregador abre a boca e diz: queridos, amados irmãos, porque a Bíblia Sagrada diz que o viver para mim é Cristo e o morrer é lucro. Tem gente que vai dizer bem baixinho: está amarrado. Sério? Eu não trouxe o texto aqui. Eu não trouxe. Mas eu quero só te recordar que Jesus chamou alguns discípulos e um chegou para ele e falou: Senhor, eu vou te seguir onde quer que o Senhor for. E Cristo Jesus disse: rapaz, preste atenção. As aves têm ninhos, os animais têm seus covis. Ele está dizendo: eles têm para onde ir, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Que coisa mais escrachada, dura que é essa? Dizendo: quer vir comigo, venha. Agora não espere moleza não, meu. Negócio comigo aqui é na tora, é na luta. Não tenho nem onde reclinar a cabeça. Fique logo ciente. Eu não sei se esse cara foi depois dessa. O outro, Jesus disse: vem, segue-me. Ele disse: deixa primeiro eu enterrar meu pai. Jesus fala para ele: deixai os mortos espirituais, né? Enterrar os seus próprios mortos. Se eu prego uma coisa dessa hoje, tem gente que vai dizer: o pastor insensível, misericórdia, Jesus, não vou mais nessa igreja. Um homem desse, que não tem sensibilidade, falar de morte numa época dessa. E é época de falar de quê, querido? De vida, pastor. Pois o viver é Cristo. Eu tenho falado de vida. O viver é Cristo, mas não é fácil. Tem vitória garantida, e não é qualquer vitória, é mais que vencedor. Mas até chegar lá, meu filho, a peia é grande. É fight com capeta quase todo dia. É guerra contra si próprio. Uma vontade de ficar em casa, uma vontade de ficar deitado. Tem live, pastor. Eu escuto aqui de casa. Pastor, eu fico bem atento. Olha, eu não vou nem no banheiro, tá? Se o telefone toca, nem atendo. Estou ligado aqui na palavra. Lindo, maravilhoso. Mas a Bíblia Sagrada diz: a minha e a sua, a minha casa, disse Deus, a minha casa, a minha será chamada casa de oração, não a sua. Não é a sua. Isso aqui é uma ferramenta para ajudar quem não pode, mas está virando uma ferramenta para quem não quer. Porque facilidade é o que as pessoas mais buscam. Quanto menos mexer, quanto menos sacrificar, quanto menos a pessoa tiver que se esforçar, mais ela deseja. Só que eu quero te dar uma notícia: não é assim. Vou falar uma coisa muito séria hoje, talvez você nunca mais volte aqui hoje. Ninguém entendeu, mas uma hora dessa vão entender. Hoje a gente não volta mais não, irmão. Depois que a gente for, a gente fica em casa mesmo. Mas ninguém entendeu, tudo bem. Deixa para outro dia. Ficha cai depois. Ser crente tem que ser muito macho. Ser crente tem que ser muito mulher. Não é pra gente mole não, meu filho. Me perdoe a franqueza, mas não é pra gente mole. Não é para qualquer um não, meu irmão. Não é para qualquer um não. É para pessoa que fala assim: eu quero. Aí Jesus disse: quer? Quero. Aí ele fala: primeiro, negue-se a si mesmo. Ele não disse negue uma vontade, ele disse negue-se a si. Irmãos, isso é tão pesado. É a si, é você inteiro. Negue a si mesmo. Se você soubesse quantas vezes com dor eu estive aqui em pé brigando. Você sabe, a pedra no rim.
Quem já teve sabe que o negócio não é brincadeira. Doendo, e eu disse: não, vou até o fim, eu vou até o fim. Eu poderia ter escalado alguém para pregar no meu lugar, poderia, e eles pregariam. Não seria diferente para eles, mas eu estou dizendo para o meu corpo: só se eu não aguentar, porque enquanto eu aguentar, eu estou de pé. Mas você sabe quantas vezes depois de um sacrifício desse, eu tive 0 de resposta? Quantas vezes eu esperava aquela palavra fazer efeito na vida da pessoa, eu esperava que ela colocasse aquilo em prática, mudasse de vida, e nada. Então eu tenho que reciclar os sentimentos dentro de mim, não permitir que a tristeza chegue, não permitir que o desânimo chegue. Sentar, Alisson, de frente daquele computador e dizer: lá se vou eu para mais 3 horas de estudo. Para um povo que escuta, e escuta, e escuta, e muitos deles não mudam. Vale a pena? Fica uma vozinha aqui: rapaz, vale a pena não. Aí eu falo assim: eu te conheço, inimigo meu. Vale a pena, porque eu não preciso ver a semente germinando para acreditar que ela está germinando. Eu aprendi na palavra que a minha missão é lançar semente, é Deus quem dá crescimento, e a palavra não volta para Ele vazia. Então eu prego de novo, e de novo, e de novo, e outra vez, e mais uma, e eu tenho certeza que um dia eu vou ver isso crescer, em nome de Jesus. Amém? Amém? Você não foi chamado para ficar em cima do muro. Eu não sei por que está, porque geralmente os que sobem no muro pulam para o lado de lá. Geralmente os que estão no muro pensam: para estar na igreja assim, é melhor sair. Eu não sei onde está escrito isso. Deve ser no livro de Satanás, capítulo 1, versículo 1. Porque na Bíblia não é. Na Bíblia está dizendo o quê? Arrepende-te, volta, arrepende-te, larga isso, deixa isso, volta à prática das primeiras obras, e então você voltará ao primeiro amor. Amém? Aplauda ao Senhor Jesus. Glória a Deus. Estamos em dias difíceis. O Evangelho está em risco constante de proibição de ser pregado e anunciado. Ainda há escape, ainda há, calmarias nessa tempestade perfeita. Ainda há calmarias, ainda há escapes que a gente consegue entrar ali e pregar a palavra. Mas não se engane, o tempo vai passar e cada vez ficará mais escasso e difícil a liberdade de servir a Deus. Então aproveite agora, fortaleça-se agora, acumule azeite, para que na hora que gritarem o noivo vem aí, você não esteja com a sua lâmpada apagada. Amém? Você que ouviu essa mensagem e quiser abençoar o nosso ministério, eu peço, se inscreva no nosso canal no YouTube, compartilhe essa e tantas outras mensagens que lá estão postas, porque eu sei que servirão de bênção para a vida de muita gente. Fazendo assim, você será canal de bênção também e estará nos abençoando a divulgar o Evangelho e a palavra de Deus.